Olá pessoal, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 quilômetros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto de combustível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente duas paradas para reabastecimento, uma na ida e outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Bem, vamos pensar aqui numa linha do percurso que será realizado para procurar entender o que vamos fazer. Esta linha não estará na escala. Então ele parte do ponto zero e no final do percurso ele terá percorrido 500 quilômetros. Ele fará uma parada no posto Estrela, de acordo com o que a questão nos fala. Então nós podemos considerar este posto aqui aproximadamente. E vejam que ele fica a 80 quilômetros do seu destino, ou seja, a distância, vamos colocar aqui, do posto Estrela, está a 80 quilômetros do ponto final ou ponto de chegada no destino. Aqui também é informado para nós que lá na cidade, quando ele chegar no seu destino, ele ainda irá passear por 200 quilômetros. Então nós temos os 500 quilômetros e mais uma quantia de 200 quilômetros que deverão ser considerados. Bem, então agora nós vamos verificar o seguinte. Foi dito para nós que 5 litros de gasolina, vamos registrar isto, 5 litros, são suficientes para rodar 100 quilômetros. Partindo então para uma regra de 3 simples, 5 quilômetros está para, ou melhor, 5 litros está para 100 quilômetros. E nós vamos querer saber qual é a condição que esta moto tem em termos de quilometragem de rodar com 22 litros, ou qual é o percurso que ela fará com esses 22 litros. Tal percurso nós vamos chamar de X. Bem, nós podemos aqui, através dos pensamentos inerentes às proporções, utilizar a propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos extremos, 5 vezes o x, vai ser igual ao produto dos meios, ou seja, 100 vezes 22. Isolando esse x, vamos escrever o 5 dividindo o resultado de 100 vezes 22, ou seja, x vai ser igual 100 vezes 22 resultará em 2.200 e dividiremos isto por 5. Fazendo aqui o quociente, ou seja, dividido 2.200 por 5, encontraremos 440 quilômetros. Então, com o tanque cheio, a moto é capaz de percorrer 440 quilômetros. Aqui é dito também que nós deveremos considerar a quantidade mínima. Então, com esse pensamento em mente, vejam só, a moto consegue percorrer 440 quilômetros com o tanque cheio. Bem, nós temos o posto que está a 80 quilômetros do seu destino final. Isso significa que se nós fizermos 500 menos os 80 quilômetros, isto resultará em 420 quilômetros. Esses 420 é a distância da origem até o posto Estrela. Então, no posto Estrela, quando o motociclista chegar, ele já terá percorrido 420 quilômetros. Como a capacidade de percurso da moto com aquela quantidade de combustível
com os 22 litros especificados aqui no texto da questão é 440 quilômetros, logo nós podemos dizer o seguinte: 440 menos 420 vai nos dar então 20 quilômetros, ou seja, ele vai percorrer aqui mais 20 quilômetros. Aqui são os 20 quilômetros que ele vai percorrer. Isso significa que faltarão, de onde acabará o combustível até o destino final, 60 quilômetros, uma vez que 20 mais 60 resultará no 80. Então vejam só, vamos supor que o sujeito, o motociclista, deixou acabar o combustível. Significa que ainda faltarão 60 quilômetros para que ele chegue no destino. Ao chegar ao destino, ele ainda vai passear 200 quilômetros, mais 200 quilômetros. E ele resolveu voltar. Quando ele voltar, ele vai ter que percorrer 80 quilômetros, então mais 80 quilômetros. Todo este percurso aqui terá um total de 60, mais 200, 260, mais 80, 340 quilômetros. Então, ele deixou acabar o combustível, ele teria que então percorrer aqui, de acordo com essas informações, a pé, 60 quilômetros, mais os 200 e voltar 80. Como ele não fará isso a pé, e como ele quer a quantidade mínima, nós temos que reabastecer aqui no posto Estrela, levando em conta esses 340 quilômetros em que ele teria o combustível esgotado, fosse até o percurso, rodasse os 200 quilômetros e voltasse os 80 para reabastecer. Então, para fazer isto, nós vamos pensar parecido com o que fizemos inicialmente. Nós temos lá os 5 litros, que corresponde aos 100 quilômetros que ele pode fazer. Agora, nós temos uma quantidade Y que nós desconhecemos em termos de quantidade de litros para percorrer os 340 quilômetros. Novamente é uma proporção. Novamente podemos utilizar a propriedade fundamental das proporções, em que o produto dos meios, 100 vezes y, é igual ao produto dos extremos, 340 vezes o 5. Agora é só resolvermos. Isolando-se o y, nós vamos escrever o 100 dividindo o produto de 340 por 5. Na prática, y vai ser igual a 340 vezes o 5 vai nos levar a 1.700 e que vamos dividir por 100. Então, y vai ser igual a 17 litros de combustível que o motociclista deverá abastecer na sua primeira parada. Se realizarmos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos verificar que o item C se enquadra no resultado que acabamos de determinar. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e cálculos, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!